a Comunique RH, como vocês já sabem, é uma plataforma de gestão e liderança de pessoas para o mundo lusófono. Aceitamos aqui o desafio do Adriano Abreu para falar do DISC na gestão de pessoas. Achamos o tema interessante, uma vez que os grandes desafios das organizações, um dos grandes desafios é, sem dúvida, a gestão do capital humano, né? Hoje, mais do que nunca, os recursos humanos estão no centro dos negócios. Isso traz uma responsabilidade acrescida e bastante complexa para o desenvolvimento, para a gestão, para a liderança do capital humano. E a ferramenta de assessment, uma ferramenta bastante valiosa, uma vez que permite mapear o perfil comportamental e trabalhar todo o processo de gestão, de avaliação dos talentos de uma forma mais assertiva, permitindo uma análise mais justa do indivíduo e do colaborador, e ajuda a diminuir aquela tal subjetividade que é extremamente complicada em todo o processo. Portanto, o Adriano Abreu vai conduzir esse nosso webinar. Ele é CEO do Instituto Metaforma, depois vai falar um pouquinho disso. O Instituto Metaforma é um instituto no Brasil, que é nosso parceiro. Ele é professor universitário, está há mais de 20 anos na área da gestão do capital humano. Certo, Adriano? Certo, certo. Bom, muito obrigado, em primeiro lugar, por fazer parte desse momento aí da Comunique RH e ter acesso esse pessoal dos países de língua portuguesa. É um grande prazer para mim conduzir um bate-papo sobre um tema que eu sou apaixonado, que é gente, né? Que a gente sabe que dentro de uma organização, né, Cris, a gente tem três elementos importantes, né? Que é a estrutura, né, a tecnologia e a parte mais fácil de cuidar, que são as pessoas. Eu não sei se vocês concordam comigo, quem trabalha com RH, quem está nessa área, sabe que, na realidade, a gente tem um grande desafio, que é lidar com gente. Né? E por que a gente tem esse desafio, né, Cris? E todos os nossos colegas aqui. Nós temos aqui um grande desafio devido à necessidade, né, de compreender como as pessoas funcionam. Né? E normalmente, nós temos também um problema bastante sério nesse contexto, que tem a ver com como que a gente escolhe as pessoas, como que a gente desenvolve as pessoas, quais são os instrumentos que a gente pode utilizar, né, nesse contexto. Né? E eu fui, ao longo da minha vida, da minha jornada na área de recursos humanos, eu atuo há 21 anos em RH, e eu fui percebendo muito equívoco, muito erro acontecendo na área de pessoas, porque normalmente, eu não sei como funciona muito nos países, nos demais países, e quem quiser contribuir comigo, fique à vontade, né? Mas aqui no Brasil acontece um fenômeno muito interessante, porque as pessoas que ascendem, né, que vão para um cargo de gestão, normalmente elas vão ocupar esse cargo por dois motivos principais. O primeiro é o motivo de confiança, né, de lealdade. Então, o gestor maior da empresa, o dono da empresa, ou, enfim, né, aquela pessoa que tem o poder de promoção, escolhe alguém por conta dessa relação de confiança. Né? Ou o outro motivo, que a pessoa ela vai para uma posição maior, também está associado a uma entrega diferenciada, que essa pessoa faz entregas de forma... tem uma qualidade na entrega. Então, se é um vendedor que vende muito. Se é um comprador, é um comprador que sabe fazer, que tem uma boa habilidade de negociação. Enfim, em todas as áreas a gente consegue identificar isso, ou é uma entrega ou é uma relação de confiança. Não é isso? Eu não sei como que isso funciona muito aí em Portugal, Cris, se você puder me ajudar. Sim, Adriano, estamos alinhados em termos daquilo que você está dizendo. Realmente, a gestão de recursos humanos passa muito por isso que você está dizendo. E eu pedir às outras pessoas que queiram intervir, que vai intervir, isso é um bate-papo, é uma coisa bastante informal. Ok. É isso. E aí
me deparar com tudo isso, comecei a ter a necessidade, isso eu estou falando há mais de 15 anos, né? Passei a ter a necessidade de entender melhor como que eu poderia trazer para o contexto da gestão de pessoas instrumentos que pudessem, que não fossem tão subjetivos nessas escolhas, né? E aí comecei a estudar algumas ferramentas, alguns assessments, para que eu pudesse direcionar o meu estudo, o meu trabalho, né? E que os processos que eu conduzia, processos de headhunter ou processos de desenvolvimento de pessoas, eles estivessem atrelados a uma real necessidade. E para quem é de RH deve conhecer bem esse termo, que consiga trazer uma questão de fit cultural, né? Aquela sinergia entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu vou ter de verdade. Então, e a gente vai ver isso, porque eu trouxe hoje uma atividade aqui para que todos possam entender um pouco mais sobre isso, né? Conversei um pouco com a Cris a respeito, mas essa a principal questão é como que eu tiro o RH de um contexto subjetivo, quando eu estou fazendo um processo avaliativo, e levo para um processo mais objetivo, mais recheado de métricas. E aí foi quando eu me deparei, né, isso, como eu estou dizendo, há mais de 15 anos, com algumas ferramentas que tinham um contexto psicométrico, né? O que é o psicométrico, para quem não sabe? É aquilo que junta a estatística com a área da psicologia. E aí foi quando eu conheci o DISC, né? Uma das ferramentas que já existe há muitos anos, mas me apaixonei pelo DISC e passei a aprofundar muito nessa ferramenta, né? Hoje tenho uma relação com esse inventário comportamental muito próxima, né? Que contribuiu muito para o meu desenvolvimento, tanto como gestor de RH, como professor universitário, né? E aí, depois, também tudo isso contribuiu para a formação de novos analistas comportamentais. Eu fui me desenvolvendo, eu atuo na área da docência, né? E há mais de 10 anos, eu sou professor de uma das maiores instituições escolares aqui, universitárias do Brasil, né? E atuo como professor de gestão de pessoas, né? Tudo certo? Até agora? Não estou dando sono. Está todo mundo ligado aqui comigo? Então, tá bom. É isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Até agora não. Até agora não. Então, a gente pode deixar para... Mas podem me interromper, porque, como a Cristina disse, aqui é um bate-papo. Ainda não falei nenhuma bobagem no português brasileiro, né, Cris? Tá tudo bem, tá bem alinhado. Então, tá bom. Então, eu trouxe para vocês aqui um pouco de história dessa ferramenta que é o DISC, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, né? Porque vocês vão ver aqui algo bastante interessante, né? Devem ver minha tela agora, a partir de agora, estão vendo? Já está. Sim, já está. Então, tá bom. Então, nós vamos começar aqui, se tudo der certo. Essa é só a apresentação, para chamar a atenção do pessoal, né? Conhecer um pouquinho do DISC. Então, para começar, eu queria contar para vocês a história desse cara, né? Estão me ouvindo? Tudo certo? Tá. Esse daqui foi o William Moulton Marston. Esse rapaz, né, que na época era um rapaz, começou os estudos dele na Universidade de Harvard, né, no ano... e ele se formou em Direito. E o William Marston, tá, ele foi uma pessoa aficionada pela verdade. Verdade. Ele queria entender
por que que as pessoas mentem. Uma das coisas que levou o William Marston a dedicar, a sair da área do direito e migrar para a psicologia, onde ele fez o seu doutorado, né? E criou no seu doutorado a tese do DISC, né? A tese dele deu base para a metodologia do DISC. William Marston, ele era alguém que não estava, nunca estava satisfeito, até entender por que durante os processos que ele conduzia como advogado existia a mentira. A mentira era algo que deixava ele muito intrigado. E o Marston, e aí eu trouxe para vocês aqui nesse slide, né, a foto do Marston na década de 1920, né, e aqui do lado direito vocês têm um personagem, o personagem William Marston, né, o professor Marston, que foi interpretado pelo Luke Evans, num filme que, anotem aí, que é uma dica de ouro. Vale muito a pena assistir o filme Professor Marston e Suas Mulheres Maravilhas. Tá? Anota, depois qualquer coisa eu passo no chat para vocês o nome certinho. Aqui no Brasil ele está disponível no Google Play. Eu não sei se nos demais países, ele pode estar no Netflix, em alguma outra plataforma de streaming, mas no Brasil é mais fácil de encontrar no Google Play Professor Marston e Suas Mulheres Maravilhas. E por quê? Porque o Marston, como eu falei para vocês, ele, por ser uma pessoa aficionada pela verdade, ele traz na sua pesquisa alguns indicativos sobre uma relação da mentira com a pressão arterial sistólica. Aí, o Marston, ele, quando faz essa relação, ele traz o invento que o torna mais conhecido no mundo todo do que a própria construção da metodologia DISC, né? Que é o detector de mentiras. O Marston cria o detector de mentiras a partir dessa pesquisa que ele faz anteriormente para a construção do DISC, né? Então, da metodologia do DISC. E a partir daí, o Marston, né, um pouquinho antes da criação do detector de mentiras, o Marston ele escreve esse livro que é As Emoções das Pessoas Normais, né, que dá origem a toda a estrutura que o DISC tem. E ele publica, a teoria DISC surge em 1926, e ele publica o livro As Emoções das Pessoas Normais pela primeira vez no ano de 1928. E aí, essa é a primeira vez que alguém da área da psicologia vai aplicar, né, a questão das emoções, né, tentar compreender as emoções nas pessoas comuns. Por isso que o nome do livro são As Emoções das Pessoas Normais. Porque até então, e a gente vai ver no próximo slide, a busca era de compreender os comportamentos a fim de fazer um processo terapêutico, né? E o Marston é o primeiro que vai numa linha de entender como que funciona tudo isso, como que as pessoas realmente se comportam para um contexto mais organizacional. Então, ele quer saber como que as pessoas se relacionam, como as pessoas se comunicam, né? Quais são os seus principais medos, quais são as suas principais forças. E aí o Marston também passa a ser conhecido até então como o precursor da psicologia positiva, porque o Marston ele traz nesse contexto, né, nessa forma dele tratar a questão da tentativa de buscar uma sinergia entre o que as pessoas fazem e aquilo que efetivamente elas têm um comportamento ideal para fazer. Tudo certo?
E aí, o que acontece? Eu vou perguntando para vocês, porque de repente, se der algum entrave aqui, vocês me sinalizam. E aí, inicialmente, o Marston, dentro do livro, estabelece um questionário com 24 itens, onde esses 24 itens, lá no início da sua jornada, colocam 12 questões para trabalhar no consciente humano e 12 questões no subconsciente. E aí, a partir daí, ele consegue fazer um processo psicométrico, a partir de diversas estatísticas, que vai diferenciar de forma rápida o comportamento humano, né? Os diferentes tipos de comportamento. E aí, hoje, só para vocês terem uma ideia, o DISC é a ferramenta mais utilizada de análise de perfil no mundo, né? Mais de 60 milhões de pessoas já passaram por uma análise de perfil comportamental DISC. Tá? E aí eu queria fazer um resgate, como eu falei para vocês, para que vocês possam entender a linha do tempo. Tá? A busca pela compreensão do comportamento humano, ela data desde antes de Cristo, na Grécia, quando Empédocles foi, em 444 antes de Cristo, divide o comportamento humano nos 4 elementos da natureza, né? Em fogo, água, terra e ar. Um pouquinho mais para frente, não muito distante do Empédocles, o pai da medicina, Hipócrates, em 400 a.C., também condensa o comportamento humano em 4 fatores, né? Que é o colérico, melancólico, fleumático e o sanguíneo. E muitos anos ali na frente, mais de 2.000 anos à frente, nós temos aí uma das maiores autoridades na área da personalidade do mundo, Carl Jung, né, que divide o comportamento em reflexivo, sentimental, perceptivo e intuitivo. E o Jung é um cara que trouxe toda uma pesquisa profunda sobre como as pessoas se comportam, como surge a personalidade. E, a partir disso, o que a gente passa a ver, né, é uma similaridade nesses perfis, nessas buscas constantes pelo comportamento humano, que na realidade tem muito a ver com o que eu falei antes, porque antes do William Marston, que cria a metodologia DISC em 1926, todos essas tentativas de classificação do comportamento, elas trazem algo em comum, que é: eu identifico o comportamento para executar uma terapia, para tratar alguma coisa. E o Marston, em 1926, cria voltado justamente para um outro contexto. Ele quer entender como as pessoas funcionam, por que colocar a pessoa certa no lugar certo traz resultados positivos, e como se relacionar com os indivíduos a partir do comportamento dela. Porque uma das coisas que a gente pode pensar, que tem muitas pessoas, e aí eu quero a ajuda de vocês aí, viu, Cris, nesse sentido, que assim, um dos maiores equívocos que a gente comete, e isso é muito falado aqui no Brasil, e não sei se na Europa e na África também, mas que a gente deveria tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, né? E esse é um dos maiores equívocos que o Marston ele derruba com a sua teoria, né? Na realidade, o Marston ele traz um olhar diferente, dizendo assim: olha, nós devemos tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas e não como nós gostaríamos de ser tratados. Porque a partir desse olhar, eu consigo levar para essas pessoas algo diferente. Eu consigo me conectar com a pessoa a partir do comportamento dela e não do meu. Faz sentido isso, Cris? Faz bastante sentido. Eu acho que isso é aquilo que a gente chama de criar a empatia, né? Que é a base de todo o relacionamento pessoal e profissional, né? É fundamental conhecer a pessoa e tratar de acordo com aquilo que ela gosta, né? Exato. E aí o que acontece, pessoal, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? E aí o que acontece na sequência disso tudo, tá?
O Marston ele só cria teoria, ele não coloca isso, o DISC, num relatório, num processo. Né? Ele cria teoria e deixa a teoria, o que é muito comum quando a gente olha para o meio acadêmico. Né? O meio acadêmico produz muito isso. Né? Eu fiz o meu mestrado recentemente na área da aprendizagem experiencial e tem muita coisa que eu escrevi que ficou lá. Né? Eu não criei, por exemplo, um instrumento sobre aquilo que eu escrevi na minha dissertação de mestrado. Não que ainda não passa pela minha cabeça, vou criar, mas o que passa o que aconteceu com o Marston é o que acontece com a grande maioria dos acadêmicos no mundo todo. Né? Então, o Marston faz isso, e em 1948, o Walter Clark, aluno do Marston, né, orientando de mestrado do Marston, cria o primeiro relatório DISC, que é aquilo que nós temos hoje, que deu origem a tudo aquilo que nós temos hoje sobre essa metodologia aplicada ao nosso contexto organizacional. Ok? Muito bem. Então, vamos entender um pouco da onde surge a teoria DISC. Tá? Eu queria fazer só um comentário antes, que eu não sei se todo mundo que está acompanhando aqui sabe, o William Marston, ele, por ser um aficionado pela verdade, ele foi o criador da personagem Mulher Maravilha. Tem muita gente que não sabe dessa história, mas o Marston criou a Mulher Maravilha. E quer ver uma coisa que é interessante? Quando eu falo para vocês que ele era uma pessoa aficionada pela verdade, se vocês fizerem um breve resgate na memória, vocês vão lembrar que a arma da Mulher Maravilha é o laço da verdade. Né? Então, como ele cria o detector de mentiras como um instrumento para validar a questão da mentira e da verdade, ele cria como personagem a Mulher Maravilha, que vocês, no filme, vão ter acesso a isso, e vai ser muito bacana para compreender. E aí, a estrutura que o DISC, quando o Marston traz o DISC, ele chama, o que dá base para essa estrutura é a teoria dos dois eixos, onde ele traz nas extremidades do eixo vertical, a extroversão e a introversão. E na base do eixo, nas pontas do eixo horizontal, a razão e a emoção. E quando ele faz tudo isso, ele vai distribuindo esse acrônimo, né? O DISC, que acrônimo é a junção das palavras, das principais letras para formar uma única palavra, né? O acrônimo diz que significa dominância, a letra D de dominância, I de influência, o S de estabilidade e o C de conformidade. Né? O S em inglês vai trazer a estabilidade. Então, dominância, influência, estabilidade e conformidade. E o que diz isso? Diz que se eu tenho um perfil predominantemente extrovertido e sou bastante racional, eu vou ser uma pessoa que tem a dominância como fator principal. E por que como fator principal? Porque na sua teoria, o Marston diz que todos nós temos os 4 fatores. O D, o I, o S e o C. A diferença, o que torna o meu perfil diferente do de vocês, de cada um de vocês, é como esses fatores eles se relacionam. Entendeu? Então, a pessoa extrovertida e racional vai ser uma pessoa que tem a dominância como fator principal. A pessoa que tem a emoção e a extroversão é uma pessoa que tem a influência como fator principal. A pessoa mais introvertida e emocional é uma pessoa de estabilidade, né, como fator principal, e a pessoa racional e introvertida é uma pessoa com a conformidade como fator principal. Entendido até aqui? Vocês já devem estar pensando assim, eu me encaixo mais aqui, eu me encaixo mais ali, e eu vou ajudar hoje vocês a entender um pouco mais do perfil de vocês. Para isso, eu vou pedir para vocês pegarem um papel e uma caneta, porque nós vamos precisar disso. Tudo certo? Muito bem, muito bem.
Deixa eu só ver como que nós estamos aqui. Eu só gostaria de saber se todos conseguiram pegar o papel e caneta. Vamos lá? Quem puder, me faz um joinha aí. Joinha, beleza. Muito bem. A Cláudia me fez um joinha, foi a única que me fez um joinha. A Cláudia Oliveira. Mas tudo bem, eu vou acreditar que está todo mundo aí com papel e caneta. Pode ser, Cris? Sim, 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 sim. Então, tá bom. Então, vamos entender, e eu trouxe para vocês aqui, olhando para esse contexto, a gente já vai usar o papel e a caneta, tá? Agora, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: imagina que você está numa ilha deserta, né? E, de repente, nessa ilha deserta surge um crocodilo, ok? Pensa um pouquinho como seria a sua reação frente a esse crocodilo. Você está numa ilha deserta, sozinho, naufragou o seu navio e você parou numa ilha deserta e, de repente, surge um crocodilo. Se a gente olhar aqui um pouquinho para os nossos perfis, se você for uma pessoa extrovertida e racional, provavelmente você vai olhar para aquele crocodilo e vai falar assim: bom, eu vou pegar esse crocodilo, quando ele estiver realmente distraído, vou matar e vou comer carne de crocodilo. É isso. Se você for uma pessoa extrovertida e emocional, tiver influência como perfil principal, você vai falar: bom, como eu estou aqui sozinho, chegou o crocodilo, acho que eu vou fazer uma amizade com esse crocodilo, a gente vai ficar amigo e vamos passar essa turbulência aqui juntos. Se você for uma pessoa emocional e introvertida, você vai tentar se aproximar do crocodilo, mas não vai querer assim se tornar grandes amigos. Simplesmente vai cuidar do crocodilo para que ele não te devore, nem você vai devorá-lo. E se você for uma pessoa introvertida e racional, provavelmente a tua ideia vai ser de fazer uma análise profunda desse crocodilo e entender como que ele pode te beneficiar de alguma forma. Ok? E essa é como a gente começa a entender um pouco como funciona cada um dos perfis. Então, agora, de posse da caneta e do papel, eu gostaria que vocês fizessem uma lista assim como está na minha tela, aparecendo na tela de vocês aí, tá vendo? Vocês vão fazer a letra A, um tracinho, a letra B, tal, assim, do jeito que está aqui do lado esquerdo da tela. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui, pessoal, é um recorte do DISC, é um pedacinho para vocês terem uma noção breve de como é o perfil de vocês do DISC, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso dar de regra nessa avaliação é o seguinte, é que quando a gente fala de perfil comportamental, a primeira regra é o seguinte, que não existe perfil certo nem perfil errado. É só o seu perfil e está tudo bem. A segunda questão é a seguinte, você vai ver que vai aparecer 4 palavras na tela daqui para frente, e nessas 4 palavras, você vai escolher a que tem mais a ver contigo. Vai olhar para as 4 palavras e vai escolher uma delas. Tá? E nessa, mesmo que aconteça assim, fala assim, Adriano, no slide 2 tem 2 palavras que têm a ver comigo. Mas das 2 você vai escolher a que mais tem a ver. Aí eu vou falar, Adriano, nesse slide aqui, nenhuma tem muito a ver comigo. Você vai ter que escolher das 4 a que mais tem a ver, mesmo que todas estejam mais distantes. Ok? E isso vai acontecer por quê? Porque nós vamos ter 29 slides com um temporizador de 7 segundos cada um. Ou seja, depois que eu começar, eu não consigo parar. Então, você vai olhar o slide e vai fazer a sua marcação, mais ou menos assim, ó. Tá? Então, vamos supor que a primeira
a primeira palavra que mais tem a ver comigo é a letra B. Aí eu vou lá naquela listinha que eu fiz e faço uma marcação na letra B. A segunda foi a letra C. Eu vou lá, faço a letra C e assim sucessivamente até eu finalizar os 29 slides. E por que, que ele só tem 7 segundos? Alguém arrisca me explicar por quê? Eu diria que é para tirar logo aquilo que a primeira ideia que nos vem à cabeça, que se começamos a racionalizar muito, acabamos por ter outras influências e então aquilo que nos vem em 7 segundos é aquilo que nós somos, diria eu. Exato. Bernardo, isso tem a ver com uma questão de intuição, né? Então, quanto mais intuitivo for esse processo, mais próximo da gente identificar o perfil real vai acontecer. Então, a linha de raciocínio do Bernardo faz todo sentido e é nessa linha mesmo que nós vamos, né? Então, se todos estiverem prontos, eu posso começar. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora de tirar. Tudo certo? Posso começar? Então, valendo.
Muito bem. Nós chegamos ao final. Gostaria que vocês agora somassem o resultado. Isso. Não sei se o Bernardo está querendo falar, mas ele está com o áudio fechado. Muito bem. Pessoal, eu queria fazer um pedido para vocês, se possível, né, que coloquem aqui no chat, né, quem deu mais a letra A, coloca lá, né, mais a letra A, mais a letra B, mais a letra C, mais a letra C, a D, por favor. Muito bem. Eu já sabia, tá? O Bernardo, a Lara também. Muito bem, muito bem. Gente, olha só. Então, vamos lá. Então, letra A é igual a dominância, tá? Letra B igual a influência. Letra C igual a estabilidade. E a letra D igual a conformidade. Ok? Querem conhecer um pouco do perfil de cada um? Vamos lá? Tenho tempo ainda, Cris? Dá tempo de conhecer o perfil? Senão, a gente para por aqui, está tudo certo. Não? Adriano, podemos avançar. Depois, se tivermos tempo, podemos cada um colocar aqui um pouquinho alguma questão sobre o seu perfil. Isso. Eu já vou explicar um pouquinho como que é cada um deles, tá? Então, atentos aí. Deixa eu ver aqui quem está mais com a letra A. Deixa eu ver. A Cris. A Cris, letra A. Então, vamos conhecer um pouco primeiro do perfil da Cris. Os dominantes, né? Da dominância. Perfil da dominância são pessoas mais rápidas, impacientes e objetivas, que são competitivas, estão sempre buscando superar as metas, mesmo as individuais e as da organização. Sempre. Né? São corajosos, gostam de tomar decisão de forma mais rápida, né? Tem a necessidade de dirigir e controlar as coisas e as pessoas, né? E são altamente desafiadores. Eles desafiam as pessoas e a eles mesmos, né? São muito corajosos, então. Vamos ver alguns exemplos de pessoas que têm a dominância como fator principal. Aqui a gente vai ver o ex-presidente americano, Donald Trump, a Miranda, do filme O Diabo Veste Prada, né? Interpretado pela Meryl Streep, e nós temos também o Steve Jobs. Então, esses são os maiores representantes globais desse fator DISC, que é a dominância. Né? Se identifica, Cris, com eles? Sim, em parte sim, mas como tem uma parte de influência grande, não vou buscar então tá bom. características Depois a tão gente fortes pode falar que um existem pouquinho disso. neles. Uhum. E Mas aí sim, tem me uma coisa identifico em algumas legal coisas. que você trouxe, Cris. Você falou que você também tem uma influência grande. Então, vai ter gente que tem os perfis combinados. Então, quando eu tenho a dominância e a influência grande, já mostra que eu sou um perfil mais extrovertido. Lembra que eles estão acima da linha média ali, daquele eixo vertical? Então, a dominância e a influência são perfis extrovertidos. A diferença é que, quando eu tenho a dominância maior que a influência, significa que eu tendo mais a racionalidade do que a emoção. Então, é isso. Tá? E provavelmente você vai encontrar elementos na influência que tem muito a ver com o teu perfil do dia a dia. Então, é isso. Tá? Então, vamos ver agora os influentes. Deixa eu ver aqui quem são os influentes. Né? Letra B, o Bernardo, a Lara, a Mariana, né?
Eu acho que é isso. Deixa eu ver se faltou alguém. Eu ver alguém aqui. Lara, Bernardo, Ana, né? E Mariana. É isso aí. Então, quem são os influentes? Né? Os influentes são aquelas pessoas comunicativas, sociáveis, né? Inspiradoras, que gostam de motivar as pessoas o tempo todo, estão sempre otimistas, né? São muito otimistas. Eu costumo dizer que o influente, quando você olha até para a fisiologia dele, você vai ver que ele tem até o lábio voltado para cima, porque eles estão sempre sorrindo, né? Gostam de causar uma boa impressão, né? Aquela pessoa comunicativa, confiante, que está sempre interagindo e verbalizando. Eu falo que o influente, se ele tiver ainda uma descendência italiana, né? Ele tem a tendência de falar muito mais e com as mãos, assim como eu estou fazendo, né? Porque o italiano fala muito com as mãos e de forma muito alta, né? Então, se ele for influente, isso potencializa demais, né? Ok? Então, aqui a gente tem alguns exemplos dos influentes, tá? Entre eles, o Papa Francisco, né? Que é um perfil bastante influente. O Pat Adams, né? Pensando aqui no personagem Pat Adams, no filme O Amor é Contagioso. E também nós temos um escritor brasileiro, que eu não sei o quanto ele chega aí nos países lusófonos, que é o professor Mário Sérgio Cortella, né? Um filósofo muito conceituado aqui no Brasil. Então, é um perfil. E podem perceber até na fisiologia, né? Dê uma olhada sempre está sorrindo, né? Esse é o perfil, então, do influente. Agora, eu quero ver se tem alguém que está a Cláudia. A Cláudia deu a letra C da estabilidade. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu acho que é ela, a representante da estabilidade. Então, estabilidade, nós temos, então, aqui algumas informações importantes, né? Os estáveis são aquelas pessoas que têm uma forma definida de fazer as suas tarefas, né? Estão sempre trabalhando em equipe e dispostos a servir as pessoas. Gostam de auxiliar, de ser prestativo, né? Eles querem sempre terminar aquilo que eles começam e eles vão levar essa estabilidade e previsibilidade para o seu ambiente de trabalho. E tem uma característica do estável que é muito importante, que dos 4 perfis do DISC, o estável é aquele perfil mais leal, porque ele cultiva relacionamento de longo prazo. E aqui a gente tem alguns exemplos de quem são os estáveis. Tem Nelson Mandela, né? Um perfil estável. Nós temos também o Augustus, do filme A Culpa é das Estrelas, né? O nome do ator eu não lembro, mas o personagem é o Augustus, né? E, por último, nós temos a Madre Teresa de Calcutá. Então, é sempre o estável, ele vai trazer uma proposta de servir, de estar disponível, de ser um bom ouvinte, né? Então, o estável tem essas características, ok? E, para finalizar, e não menos importante, nós temos a conformidade. Aqui, da conformidade, nós temos a Cláudia, né? Que sinalizou que tem o perfil da conformidade. Então, a conformidade é o perfil analítico, né? Que tem o foco dele é a perfeição em tudo que ele faz, que ele é detalhista, minucioso, tem a necessidade de ter processos muito bem definidos. Essa foto que está de fundo eu tirei na loja do M&M's lá em Londres, no bairro do Sorro, onde só um analítico pode construir isso daqui, né? Porque olha o nível de precisão, de detalhe, colocar as pastilhas de cada cor, assim, né? Só o analítico faria isso, a pessoa que tem a conformidade como fator principal. Então, ele também precisa buscar as informações para tomar uma decisão, né? Ele nunca toma decisão se não tiver coberto de informações,
e ele vai ser uma pessoa que vai seguir as políticas, tanto da empresa como daquilo que ele trouxer, daquele vínculo que ele tiver em qualquer ambiente. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? O atual ministro da Tecnologia, da Ciência e Tecnologia do Brasil, o astronauta brasileiro, né? O Marcos Pontes, que é uma pessoa que tem a conformidade como fator principal, o Stephen Hawking, né? Que é interpretado por esse jovem ator, que eu não lembro também o nome dele, mas esse jovem ator que fez que interpretou Stephen Hawking no filme A Teoria de Tudo, né? E por último, e não menos importante aí, o Mark Zuckerberg, né? Com o perfil da conformidade, o criador do Facebook. Esse, então, é o recorte do DISC. Eu espero que vocês tenham gostado desses perfis, né? E agora, Cris, a gente está chegando aí mais próximo do final, né, do nosso bate-papo de hoje. Eu estou à disposição para as perguntas. E vamos esperar para ver se alguém coloca aqui alguma questão, para não ser eu. Eu tenho uma, mas também estava à espera que colocassem. Mas fiquei aqui com algumas questões. Primeiro, obrigada pela apresentação, obviamente. Achei super interessante. Depois, a minha questão é a seguinte, como é que este teste de personalidade, porque o DISC acaba por ser um teste de personalidade, se difere de outros testes já existentes? E como é que isto pode auxiliar na gestão de pessoas? Muito boa pergunta, Lara. Olha só, o DISC ele não é um teste de personalidade, tá? Esse é o primeiro ponto. Ele é um inventário comportamental. Na realidade, ele vai avaliar comportamento, não personalidade. Quem vai trabalhar, por exemplo, a parte de personalidade são testes psicológicos, né? E tem muito baseado que tem a base na teoria do Jung, né? E outros depois que vão fazendo outros estudos para trabalhar essa questão da personalidade, mas diz que ele mede o comportamento. E quando ele mede o comportamento, ele permite que a gente entenda, por exemplo, qual o comportamento ideal para cada cargo que eu tenha dentro de uma organização. Então, na gestão de pessoas, o DISC ele proporciona justamente isso. Qual que é o perfil ideal para que eu tenha alguém na área comercial? Qual é o perfil ideal? Eu vou fazer um exemplo, né? Imagina o seguinte, que nós temos aí um piloto de avião, né? E eu vou contratar um piloto de avião. Se eu contratar um piloto de avião influente, ele vai fazer um voo Lisboa-São Paulo, desde o começo, na hora que começa a subir a aeronave. Ele começa, olha só, meus queridos compatriotas, eu estou subindo aqui pela linda Lisboa. Isso, comandante, pensa, né? O piloto falando isso. Estou subindo pela linda Lisboa e logo em breve estaremos sobrevoando o Oceano Atlântico em direção à capital paulista e tal. Esse seria um piloto que tem influência. Só que a influência é extrovertido, gosta de conversar, gosta, né? Agora você fala, esse é um perfil ideal para ser um piloto de avião? Não, né? Porque primeiro, quando você vai para uma linha dessa, né? Eu estou contratando um piloto de avião, eu preciso de uma pessoa que seja extremamente, mas extremamente cautelosa e perfeccionista e detalhista. Então, quem que é o perfil ideal para ser um piloto de avião? Uma pessoa que tenha conformidade como um fator principal, porque ela é muito atenta a detalhes, né? Então, os detalhes, entende essa lógica, né? Quando a gente olha para esse sentido, então, o sentido é justamente esse, é trazer uma conexão comportamental com a posição que essa pessoa tem dentro de uma organização. Respondi, ficou claro? Respondeu, e obrigada. De facto, achava que era mais um teste de personalidade, porque nós, quando fizemos o exercício, estávamos a abordar traços de personalidade.
Então fiquei com a ideia de que tinha sido um teste de personalidade e não um teste comportamental. Acho que na visão europeia, não tenho a certeza se é assim no Brasil, mas na visão europeia, por exemplo, eu sei que estes testes não podem ser utilizados quando nós estamos a fazer contratações. Mas acho que tem algumas limitações. Não é uma opinião minha, é uma opinião a nível europeu. Mas achei interessante, acho que lá está, se calhar na minha opinião, falha em abordar se calhar outros traços, porque o ideal seria precisamente combinar vários traços de personalidade. Mas acho que é super interessante. Isto foi só assim uma reflexão. Legal, muito bem. Lara, o teste diz que eu não conheço muito, não sou especialista, é um teste extremamente complexo. Quando você faz o relatório, vem casado com todas as outras vertentes que você tem, né? Porque não analisa só um dos comportamentos de uma forma única, né? Imagina no contexto de todos os comportamentos que você tem. Por isso que eu acho que é um teste simples, há muitos tipos de assessments no mercado, já trabalhei com alguns, mas eu acho que o DISC é um assessment bastante interessante, porque eu acho que é muito claro, eu gosto muito de ver o DISC associado àquelas tais imagens que ele tem, né, dos papagaios, porque identifica muito rapidamente, quando você faz o DISC e conhece pelo menos as 4 grandes áreas, né, as 4 grandes tendências do DISC, você consegue identificar bastante bem. Eu acho que deveria, eu penso, já dei algumas formações na área da liderança e trabalhei com o DISC nessa área da liderança, porque como isso permite muito rapidamente você identificar, sem fazer até um teste, só conhecendo os perfis, os diversos perfis, você consegue analisar a equipe que tem. Quando você analisa a equipe que tem, isso é fundamental para você conseguir constituir uma equipe mais coesa, uma equipe mais preparada para aquele projeto, trabalhar com os perfis que realmente necessitam desse projeto, perceber na área do desenvolvimento quais as competências, ou quais os comportamentos, quais as tendências, né, comportamentais que podem ser melhoradas. Na parte do recrutamento também o DISC permite perceber se aquela pessoa tem comportamento mais próximo daquilo Aderente, que a gente quer, né? Do perfil que nós estamos recrutando, sendo que é muito importante também na questão do recrutamento, todos esses testes nos servem para dar uma imagem, mas não quer dizer que, principalmente no recrutamento, aquela pessoa que está ligeiramente fora da função não possa realmente desempenhar muito bem aquela função, porque nós nos recrutamentos costumamos dizer, vamos definir alguns comportamentos importantes, principalmente os comportamentos mais relacionais, retirando a questão das competências técnicas, que isso é necessário, só de cada função, mas às vezes a diferença também é importante, né? Se você analisar a equipe que tem, você vai buscar uma pessoa com alguns comportamentos, com uma linha de atuação ligeiramente diferentes também para puxar a equipe para cima. Portanto, eu acho que os testes são extremamente válidos, e dos que eu conheço, que não são muitos, eu considero o DISC o teste mais fácil e mais interativo, e que nos dá um relatório muito conciso para realmente trabalharmos a gestão de talento, tanto na parte do desenvolvimento, como na parte da liderança, como na parte de aspectos pessoais, onde que a gente pode melhorar, na parte do coach. Eu normalmente uso isso também para o coach. Enfim, eu acho que cada vez mais os assessments, as ferramentas nos ajudam a saber com quem estamos trabalhando. Hoje, as pessoas passaram a estar ainda mais no centro dos negócios, né? No centro do negócio. Todas as exigências que hoje passamos no período de confinamento obrigou, de uma certa forma, a gente olhar mais para a pessoa e ter a necessidade de conhecer efetivamente mais as pessoas, do que há um ano atrás a gente convivia, mas não estava muito preocupado em conhecer muito. Hoje temos que nos preocupar em conhecer mais, né? Hoje conhecer a pessoa em si
né, que depois impacta no colaborador, é muito importante para tudo, desde para atração, desde para retenção, para trabalhar os aspectos do salário não remunerado, né, quem é essa pessoa, o que essa pessoa quer, quais as expectativas, como é que ela interage, enfim, todas essas ferramentas, para mim, passaram a estar no centro, né, do desenvolvimento, no centro do processo de gestão de talentos, porque é muito difícil hoje conseguirmos ter uma abrangência do colaborador se não utilizarmos uma ferramenta dessa de assessment. Adriana, não sei se você trouxe, Cris, que é muito importante, que é quando a gente usa, entender que assim, o DISC ele não substitui a análise de um profissional de RH, né? Claro. Ele, na realidade, ele contribui para que a análise seja mais ágil, né? E também mais profunda, porque ele traz elementos do comportamento da pessoa para que ele possa aprofundar depois numa entrevista, né? Ou em algum processo de coaching, né? No processo de desenvolvimento. Então, um instrumento como o DISC, assim como tem outras ferramentas, eu, como trabalho com o DISC há muitos anos, tem as ferramentas psicológicas que dependem de um psicólogo para análise. Isso aqui no Brasil é muito forte. E, no caso, tem as psicométricas, que dependem de uma formação dentro daquela ferramenta para que você possa aplicar e conhecer isso. E, normalmente, está associada a um profissional que lida com gente, né? Que gosta de gente, que faz trabalhos de recursos humanos de uma forma geral. Isso mesmo. Você disse uma coisa importante, realmente vamos dizer, nenhuma avaliação dessa tira a definição final que é da pessoa, né, que é do ser humano. Só que nos ajuda também, nos serve de base também a dizer por que nós estamos indo por aqui. Porque quando nós não temos uma avaliação dessa, a nossa responsabilidade ainda é maior de dizer, olha, eu opto por isso, eu opto por aquele. Estamos trabalhando com base na observação, no conhecimento, quando nós temos uma ferramenta. Por mais que algumas coisas eu possa ver para além, mas eu tenho uma base importante que me ajuda a tomar essa decisão também. Por que eu escolhi esse, eu defini isso, ou por que eu vou fazer o processo de coaching desta forma? Porque tem mais alguma coisa que me dá uma certeza das avaliações que eu fiz, das percepções que eu tive, né? Exatamente. Muito bem. Bom, eu não sei se alguém quer colocar alguma questão a mais. Bom, Adriano, eu acho que eu disse que é um tema muito interessante. Eu acho que não é em uma hora que nós conseguimos falar sobre o DISC, porque seria muito importante perceber os relatórios e perceber quais os resultados finais que o DISC nos traz e perceber dentro de todos aqueles feedbacks do relatório, onde é que auxilia aqui, onde é que auxilia aqui, como é que eu posso usar o DISC numa transição de carreira, onde é que eu posso usar o DISC numa promoção, numa avaliação de desempenho, enfim, em todos os processos. Mas ficou aqui claro que realmente tudo, ao meu ver, tudo na área de recursos humanos começa mesmo a gente saber com quem que nós estamos, né? Quem é aquela pessoa, como é que ela age, como é que ela é no dia a dia, para além das competências, só a partir daí é que conseguimos conduzir todo esse processo de uma forma mais assertiva possível. Eu, da minha parte, não tenho mais a colocar, agradeço imenso.